Tudo bem, vamos iniciar então o culto de hoje orando, falando com o nosso Deus. Fernanda, você ora? Peça que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, meu Pai, obrigado mais um dia aqui, Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos falando contigo, de estarmos te adorando, Pai, nesse momento, que todos vieram à tua casa, Pai. Peço que o Senhor esteja abençoando esse culto, que seja abrindo nossos corações para ouvir a tua palavra, para que a gente possa aprender e aplicar em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor cantando um dos nossos hinos, hino número 135, do cantor cristão. 135. Deixa eu colocar aqui para os irmãos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, foi morto na cruz. Pastor Brasil vai nos ajudar, com o violino. Vamos louvar ao Senhor. Amém, louvamos ao Senhor pelo privilégio que temos, privilégio muito grande de nos reunirmos na casa do Senhor. Vamos cantar mais um dos nossos hinos. Sou forasteiro aqui, nesse mundo nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, mas temos um lugar eterno, Nós somos cidadãos de dois reinos, que é o reino dos céus e esse reino aqui na terra. Mas esse lugar aqui onde nós estamos é por pouco tempo, mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. Vamos cantar. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos manda em seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu.
missão extraordinária que Deus nos deu, né? De sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. O povo de Deus espalhado como semente por este mundo, para ser luz, para pregar, para anunciar, para testemunhar. Uma vez uma senhora me falou assim, pastor, como seria bom se tivesse um condomínio só de crente, né? Tipo um bairro assim. O vizinho de lá fosse crente, de cá fosse crente, podia ser um condomínio dos crentes, daí a gente ficava tudo num lugar só ali. Eu falei para ela, isso daí não foi plano de Deus, não. O plano de Deus é a semente, né? Que somos nós espalhados, assim, misturados aí nesse mundo, para que a gente possa ser luz, dar testemunho, ser o sal da terra, para nós interagirmos, né? E podermos levar mais pessoas para a presença de Deus através do nosso testemunho. Nosso testemunho tem que atrair a pessoa para o reino do Senhor, né? Nós vamos cantar mais um hino, é o hino número 114, que fala sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A palavra de Deus diz que um dia o Senhor, assim como ele foi, ele voltará, né? Quando tocar a última trombeta. E nós então estaremos para sempre com o Senhor. Vamos cantar essa canção. Como fui para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo do céu eu subir, eu virei com Jesus me encontrar. Ó que dia faustou, esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Ontem nós temos mais 2 estrofes, né, pastor? Mas ontem nós estávamos tentando aprender esse hino. Acho que deu certo, né, pastor Brasil? O pastor é especialista em cantor cristão
E nós estamos reativando o Cantor Cristão, né, que são músicas belíssimas, músicas que já têm muito tempo de composição e que falam da doutrina bíblica, né? Da certeza que um dia todos nós subiremos. Quem vai subir aqui com Cristo? Amém? Então, essa é a convicção. Quem tem Jesus tem convicção, tem certeza. O apóstolo Paulo, o que ele dizia? Que ele não sabia o que escolher, que ele tinha que abençoar a igreja, mas melhor seria ele já estar com o Senhor, né? E ele disse que ficava assim que, então ficaria até terminar a sua missão, para então ir ao encontro do seu mestre, que é um privilégio extraordinário, né? Ter essa certeza da salvação, certeza da redenção, certeza que ele nos perdoou todos os pecados, certeza de que nós temos uma alma eterna e ela vai para a presença do Senhor, no momento da nossa morte. Lá no livro de Eclesiastes diz o quê? Diz assim que o pó volte à terra e o espírito a Deus, que o deu. Porque naquele momento há um encontro extraordinário, né? E que nós devemos louvar a Deus, engrandecer a Deus. Mas sabe por quê que nós temos essa certeza? Porque um dia o Senhor Jesus esteve numa cruz para morrer pelos nossos pecados. Nós vamos cantar uma canção que fala desse grande amor do Senhor. O fato de Jesus ter vindo a esse mundo para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Vamos ver se eu consigo deixar aqui para que todos possam. Eu gosto de diversificar canções, que nem esse estilo é mais sertanejo, mas tem uma mensagem extraordinária, né, para os nossos corações, colocarmos hinos. E nós vamos cantar mais uma canção que fala sobre a graça e o amor do nosso Deus. Algemado por peso, com Cristo eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Sabe, todos nós um dia, todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor foram tocados pelo Senhor. Porque Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo de Deus manifesta a presença do Senhor e toca no coração daquele que se abre a Ele. E quando nós somos tocados pelo Espírito do Senhor, os entendimentos são abertos, o coração se abre e a alma é preenchida pela presença do Senhor e a vida daquela pessoa se transforma, passa a ser totalmente diferente. É um milagre. Jesus, quando teve o seu ministério aqui na terra, ele fez muitas coisas. Ele curou os enfermos, né, os paralíticos, os leprosos, ele deu vista aos cegos, ele expulsou demônios, ele repreendeu os ventos e o mar e acalmou a tempestade, porque a palavra dele era uma palavra de autoridade e poder. Mas tudo isso que ele fez não se compara com a salvação de uma alma, quando alguém abriu o coração, porque daí o milagre é do lado de dentro, a pessoa é transformada por dentro, os pecados totalmente perdoados, uma vida nova na presença do Senhor. A Bíblia fala que é nova criatura aquele que está em Cristo Jesus. Diz assim que as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas depende desse toque. O Senhor nos tocando. E o nosso coração aberto para receber a presença do Senhor na nossa vida. Toda vez que nos reunimos em culto é uma oportunidade. Porque o Senhor Jesus está aqui. Sabe, eu consigo perceber a presença do Senhor. E como é triste quando alguém não percebe que o Senhor está ali. Teve uma mulher que ela sofria com um fluxo de sangue, uma hemorragia, por muitos anos. E Jesus, ele estava lá no meio da multidão, a multidão apertava ele, os discípulos estavam ali, e aquela mulher que estava no meio da multidão, ela tocou nas vestes de Jesus. Naquele exato momento, Jesus, ele olha e diz assim: alguém me tocou. E os discípulos disseram para Jesus: mestre, as multidões te apertam, te oprimem. Isto é, todos estão te tocando. Jesus falou: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. E aquela mulher, ela se identificou que tinha sido ela. Qual a diferença daquela multidão para aquela mulher? É que aquela mulher tocou no Senhor com fé e recebeu do Senhor a completa libertação da sua enfermidade. Por isso que existe uma diferença muito grande aí. Quando há um toque de fé, o milagre de Deus acontece naquela vida, né? Tem muita gente precisando ser tocada pelo Senhor Jesus. Tem um hino que fala que no Brasil inteiro, nós estamos na Semana da Pátria, né? No Brasil todo, há a necessidade de que o Evangelho de Jesus seja levado e que pessoas possam tocar no Senhor e receber a graça do Senhor. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre isso. Nos 4 cantos, isto é, norte, sul, leste e oeste, em todos os lugares, existem pessoas que precisam do Senhor. Deus
Estamos na Semana da Pátria, dia 7 é o dia da independência do Brasil, e o povo de Deus no Brasil precisa seguir esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ligar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei lá do céu e sararei a sua terra. O Brasil está num momento muito difícil, né? Muito difícil, muitos desmandos das nossas autoridades, do judiciário. Hoje, porque já tem acontecido algumas coisas, né? São políticos presos. Hoje a Carla Zambelli, né, que é uma deputada, teve que ir à Polícia Federal prestar depoimento a mando de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje também um grupo teve que ir para uma delegacia, estavam lá num restaurante conversando, e alguém ouviu que eles estavam falando, dando a sua opinião sobre o Alexandre de Moraes. Alguém ligou, né, tinha um dos seguranças do ministro lá, alguém ligou, avisou, e eles foram prestar depoimento na delegacia. Estavam no ambiente, conversando. O Brasil está assim. E caminha para uma situação complexa, porque depois vai respingar na liberdade de culto. Hoje já é liberdade de opinião, né? Isto é, você não pode ter opinião. Dependendo da opinião, pode ir preso. Por isso precisamos orar pelo nosso Brasil, pela independência do nosso Brasil, porque vivemos um estado de coisas inadmissível, né? A liberdade de expressão sendo jogada na lata de lixo. Significa que, se nós estivermos em casa ou reunidos em algum lugar conversando sobre política, poderemos ser presos, se a nossa opinião não for igual à opinião desses déspotas, desses líderes mafiosos que tomaram conta da nossa nação. Por isso é muito importante o que vai acontecer agora. E a igreja no Brasil está se mobilizando, isto é, quem está bem informado está se mobilizando. Quem se informa em mídias tradicionais, infelizmente, não está entendendo ainda o que está acontecendo no Brasil. Esperamos que tudo se resolva, mas depende do povo de Deus se colocar de joelhos, orar, buscar a face do Senhor, se humilhar. Então o Senhor ouve e a nossa pátria pode continuar livre, com liberdade de culto, liberdade de expressão e também com direito à propriedade, um país livre, um país com liberdade de culto, de adoração a Deus. Vamos orar, vamos pedir pela nossa pátria. Pastor Brasil, peço que o irmão ore nesse momento. Poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão com o Senhor, com os seus servos aqui na igreja. O privilégio de podermos orar, te adorar e te dizer que nós te amamos de coração, que nós queremos que a sua vontade prevaleça nas nossas vidas, prevaleça também no nosso país. Pedimos, Senhor, a tua clemência sobre o povo brasileiro. Amém. Perdoa, Senhor, os pecados do povo brasileiro, Senhor, para que e as nossas faltas também, para que juntos possamos continuar te adorando e louvando o teu nome. Orienta, Senhor, as autoridades de bem que governam esse país, nossos presidentes, todas as pessoas de bem que governam. Nós pedimos também pelos maus, pedimos a tua justiça para os seus corações, para que haja arrependimento e mudança. Que
Que a tua justiça prevaleça, Senhor. As pessoas que desejam mal para o povo brasileiro. Não desejamos ser escravos da China ou da Rússia, ou de quem quer que seja. Nós queremos ser teus servos, teus escravos. Nós somos escravos do Senhor. E queremos que a tua vontade se cumpra totalmente na minha vida, na vida desta igreja, na vida do povo brasileiro. Amém. Estamos pedindo a tua misericórdia. Desejar agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa oração e a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, podem descer. E nós vamos abrir a nossa Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel. No capítulo, a partir do capítulo 16, nós vamos projetar para que os irmãos possam participar dessa palavra do Senhor. Hoje comemoramos a Semana da Pátria, né? Estamos no meio da Semana da Pátria e hoje nós vamos falar sobre um assunto relacionado ao nosso Brasil e aquilo que o Senhor quer para a nossa nação. O tema da nossa mensagem é manda dizer que a igreja está aqui. Manda dizer que a igreja está aqui. É um trocadilho relacionado à frase de Elias, quando Elias falou, manda dizer que Elias está aqui. Quando ele enfrentou o rei Acabe, que queria matá-lo, ele mandou esse recado ao rei. E eu creio que nós vivemos hoje uma época que está na hora da igreja brasileira, a igreja que é o povo de Deus, se manifestar e dizer, manda dizer para esses caras que a igreja está aqui e que ela tem uma palavra, que ela tem uma ação, que ela tem uma mensagem a dizer. Sabe, a época de Elias, quando isso aconteceu, nós vamos ver o panorama daquela época para nós entendermos. A política da época, ela dividia-se em duas facções personalistas. Era Tibni e Omri, que estavam lá lutando para conseguirem ser reis. Um deles seria rei sobre o povo. E eram esses dois. E houve uma disparidade de forças. E o pior venceu. E reinou por 12 anos. Né? Vamos ler, diz assim, ó. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei. E a outra metade seguia Omri. Mas o povo que seguia Omri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Omri reinou. É muito interessante isso. Ele reinou, então, por 12 anos. Foram 12 anos do pior rei reinando. E é uma característica interessante para quem leu sobre os reis daquela época, é que tiveram 19 reis que se sucederam. E adivinha quantos deles serviam a Deus? O mínimo. Nenhum. Dos 19, todos eram corruptos, todos eram idólatras, todos eram contrários às coisas de Deus. E a palavra de Deus ainda diz que, apesar de todos os antecessores serem ruins e não tementes a Deus,
Esse que ganhou agora desses dois partidos, que ele acabou ganhando porque era mais forte, ele se destacou por conseguir ser pior do que todos os anteriores, os que governavam antes dele. Em todo esse período houve uma sucessão de governantes que se superavam na malignidade, na corrupção e na afronta a Deus. Diz a palavra de Deus, e fez honra o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que? Pior do que todos quantos foram antes dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele conseguiu ser pior. Ele conseguiu ser pior. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Olha só como é que estava aquele país, né? Como é que estava Israel naquela época, Israel que era o povo de Deus. Agora, esse rei que ganhou e que era pior que todos os outros, olha só o que ele fez. Deixou como sucessor político um rei ainda pior. Ele conseguiu deixar alguém pior depois dele, sem escrúpulos e capaz de desprezar as coisas de Deus com mais acinte ainda do que os antecessores. Essa era a época de Elias. E onde dormiu com seus pais, isto é, ele morreu, foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria por 22 anos, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Os irmãos estão percebendo? Uma nação governada por alguém corrupto, déspota, afastado dos caminhos do Senhor, é uma desgraça. E enquanto o povo tem a esperança de melhorar, todos os seus sucessores tendem a ser ainda pior. E esse rei Acabe, para piorar ainda, o que ele fez? Ele se casou com Jezabel. Jezabel, que era uma feiticeira, que era uma sacerdotisa de Baal, e Acabe oficializou o culto ao deus pagão Baal lá em Israel. Diz a palavra de Deus, e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal, e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, era uma época de sucessão de maus governantes. E aquele povo passou a sofrer as consequências dessa situação. Para piorar ainda, tem como piorar? Para piorar, foi uma época em que afrontar a Deus desobedecendo e desafiando a sua palavra era padrão. Porque, lembra quando a cidade de Jericó foi derrubada os muros, né? A gente até canta. Deus, ele disse assim, maldito aquele que levantar os muros dessa cidade. Porque quando começar a levantar os muros, morre o seu filho. E quando terminar de edificar os muros,
morre o seu outro filho. Porque Deus queria que os muros ficassem derrubados como testemunha de que aquela terra tinha sido dada por Deus. E Deus havia feito um milagre ali. Mas como eles queriam apagar a lembrança e a memória de Deus no meio do povo, nessa época, eles também reconstruíram, mesmo debaixo de maldição, os muros de Jericó. Diz assim: em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Quando diz que em Abirão, seu primogênito, ali em algumas versões aparece bem claro, com a morte do seu primogênito. E depois com a morte do seu filho menor. E assim os muros foram levantados, para que ninguém olhasse ali e lembrasse que tinha sido a mão do Senhor que tinha feito aquilo. Vamos estabelecer alguns paralelos, né? Estamos numa época de polarização personalista também no Brasil, né? Não é verdade? Temos praticamente 2 partidos, né? Vivemos uma época também de sucessão de maus governantes, ateus, adeptos do materialismo dialético. Durante os últimos 30 anos, o socialismo, o comunismo, o ateísmo invadiu as nossas escolas, invadiu a cabeça dos nossos teólogos, invadiu muitas igrejas, e as consequências vieram sobre o nosso povo. Sempre o sucessor sendo pior que o antecessor. E mesmo dizendo ser um Estado laico, eles colocaram diversas pautas contra a Igreja do Senhor. Eles estabeleceram leis afrontosas aqui no Brasil, desagradando a Deus também, edificando coisas que atraem maldição sobre o povo. É o semelhante a reedificar os muros que Deus disse que tinham que estar derrubados, tentando apagar a memória do Senhor, tentando desfazer os princípios da palavra do Senhor. Nisso somos muito semelhantes. Vivemos um ministério pastoral e profético no Brasil deplorável, com homens submissos a um estado de coisas corrupto e sem sentido. Nós já vamos ver isso. Profetas apenas para tempos de paz, profetas irrelevantes para tempos de crise. É muita gente pregando, vai dar tudo certo, paz, segurança, está tudo tranquilo, bênção, bênção, bênção. E daí quando vem uma pandemia, quando vem uma crise institucional, quando vem um momento que nós estamos quase à beira de uma guerra civil, quando nós somos amordaçados pelo Estado, esses profetas não têm mensagem, não sabem o que dizer, e muitos se submetem, rasgando a Constituição brasileira, quando na verdade deveriam estar falando, assim diz o Senhor, e tendo uma mensagem de Deus para essa época que vivemos. É naquele contexto de Israel, é naquele contexto de crise, que se levanta um profeta chamado Elias. Uma autoridade de Deus que se fundamentou apenas na sua relação com Deus e no poder demonstrado pela sua palavra. Vamos ver as credenciais desse profeta que Deus levantou? A primeira credencial desse profeta naquela época
foi a sua autoridade. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe é aquele rei mau: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele peitou o rei Acabe. Uma coisa interessante é que Deus escolheu Elias, o tisbita. Ele morava em Tisbe, ele era dessa cidade de Tisbe. Sabe onde que fica Tisbe? Se você procurar no mapa, você não acha. Era um vilarejo, era um lugarzinho insignificante. E não se diz mais nada de Elias. A gente não sabe se ele era de família rica ou pobre, se ele era de origem sacerdotal ou profética, se ele tinha alguma formação. Não, tão somente era um indivíduo que vinha de um lugarejo de nada, e Deus disse: é esse mesmo aí que eu vou usar nessa época de crise, porque Deus usa quem se prontifica a ser usado. E não é porque naquela época não tinha profetas. Chovia profeta lá no reino. Mas todos estavam submissos àquele estado de coisas. E o profeta Elias chega: ó, não vai chover. Não vai ter nem orvalho nessa terra, senão segundo a minha palavra. Ele podia ter falado assim, segundo a palavra de Deus, né? Mas não, ele falou segundo a minha palavra. Sabe por quê? Porque lá em Tiago diz que ele orou, falou com o Senhor, pediu. Elias orou e não choveu. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós podemos ter autoridade para falar, como Elias teve. Esse homem que era desconhecido, esse homem que apareceu de uma cidadezinha do nada. Eu fico imaginando aquele cara lá meio caipirão, vindo lá do interiorzão, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, ninguém sabia quem ele era, e ele chega diante do rei Acabe e dá de dedo no rei. Autoridade. Outra credencial de Elias era a sua experiência com Deus. Porque Deus havia dito para ele assim: retira-te daqui e vai até o oriente, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te sustente. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele foi usado por Deus porque ele obedecia a Deus, e ele tinha experiência com Deus. Ele saiu do anonimato, foi até o rei, peitou o rei, e daí Deus disse: agora vai lá para o ribeiro que eu te sustento. E Deus usou muitos mecanismos sobrenaturais para sustentar o profeta. Ele tinha experiência com Deus. Ele sabia o que era andar com Deus. Ele sabia que Deus, se tinha falado, tinha também poder para cumprir aquilo que disse. Elias também demonstrou a sua dependência de Deus. Era uma das credenciais dele para ser usado. Porque Elias, quando acabou a água lá do riacho, porque afinal de contas, 3 anos de seca, uma hora a água acaba. Deus falou para ele assim: agora eu ordenei a uma viúva que te sustente. Diz a palavra de Deus que Deus falou assim: levanta-te, vai a Serepta,
que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E o profeta, o que ele fez? Ele obedeceu a palavra do Senhor. E era difícil obedecer, sabe? Porque o rei estava mandando gente para procurar o profeta em todo o reino. Ele corria risco. E Deus disse, vai lá para Serepta, que é em Sidom. Deus disse assim, ó, sabe onde que eu vou te esconder? Na casa de uma viúva, que mora, sabe aonde? Lá na terra de Jezabel. O profeta poderia dizer, mas Senhor, lá é o lugar mais perigoso. Mas ele obedeceu ao Senhor. E ele foi sustentado, então, naquele período, por uma viúva. Ele tinha experiência com Deus, ele obedecia a palavra de Deus, ele tinha autoridade, porque ele tinha relacionamento real com Deus, e por isso ele poderia chegar diante de um rei como Acabe, um rei maligno, e confrontar. Um homem que trazia em sua vida uma experiência intensa de intimidade com Deus e que nos dá como igreja o exemplo e os parâmetros de como agir frente aos desmandos de uma política déspota, corrupta e autoritária. Para nós imitarmos o profeta, o que nós devemos fazer? A primeira coisa é a reafirmação da autoridade suprema da palavra de Deus. Eu gosto dessa frase aqui, que suprema é a palavra de Deus. Supremo não são os homens. Supremo não são as instituições. Suprema é a palavra de Deus. E Elias vivia debaixo da autoridade da palavra de Deus, e não importava o que os homens falassem. A tal ponto que a seca, o desabastecimento, a crise hídrica, ele entendia que estava relacionada ao decreto de Deus. Deus tinha falado, e assim seria. Diz a palavra de Deus, e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias, sempre na sua vida, obedecia a palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus quando Deus disse, vai ao rei. Ele era um desconhecido e confronta o rei. Ele obedeceu a palavra de Deus quando Deus falou, vai ao ribeiro. E ele foi lá ao ribeiro. Ele obedeceu a palavra de Deus quando Deus falou, agora vai a Sidom, cidade de Jezabel. E ele foi até lá. Ele obedeceu quando Deus disse, agora permita que essa viúva te sustente. E ele foi até a casa da viúva e permitiu. E depois agora Deus fala, agora volta lá, depois de 3 anos, e confronta o rei de novo. E ele foi lá e confrontou o rei. Sabe, a gente está precisando de uma igreja assim, uma igreja de obediência, uma igreja que coloque como prioridade a palavra do Senhor. Me chama muita atenção o fato de que Elias era um homem desconhecido. Sabe que um homem desconhecido, um homem pobre, um homem de uma cidadezinha insignificante, que Deus chamou, mas que estava disposto a obedecer a Deus. Hoje nós vivemos uma época que os pastores viraram estrelas, né? Os pastores estão querendo holofotes, os pastores estão querendo ser vistos, e o povo olha aquele pastor cheio de luzes em volta, e esquece o que significa a palavra ministério. Quando o apóstolo Paulo viu que na igreja de Corinto havia uma briga de quem era o maior, né?
Se era Paulo, se era Apolo, se era Cefas, né? Quem seria o maior? O apóstolo Paulo lhe disse para aquela igreja que os homens, o que ele falou? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E essa palavra ministro, ela é bem significativa, pastor. Porque poderia ser usada 3 palavras no grego. A primeira palavra seria a palavra servo, que os homens nos considerem servos. Mas Paulo não usou essa. Paulo podia ter usado a outra palavra, que os homens nos considerem escravos de Cristo. Mas ele não usou essa. Ele usou uma terceira palavra. O que tem abaixo do escravo, pastor? Ele usou uma palavra que está abaixo da palavra escravo, que seria uma palavra que era direcionada àquele escravo que tinha uma pena de morte sobre a sua cabeça, mas antes de morrer ele tinha que cumprir uma missão ainda. Seria aquele indivíduo que, sendo escravo, estava caminhando para a morte, mas antes de morrer, tinha que trabalhar duramente para depois ser morto pelo seu Senhor. Foi essa palavra que Paulo usou para descrever o que é o ministério, para descrever o que é o pastoreio, para descrever o que é andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus é estar preparado para ser morto a qualquer momento, independente das circunstâncias e das situações. E não é estrela, mas é servo, escravo caminhando para a morte. E Paulo e Elias, aqui no caso, ele se comportou assim. Obediência. Segunda coisa que nós vemos na vida de Elias, que serve para a igreja, é a reafirmação da relevância da presença da igreja no mundo. A igreja no mundo tem que ser relevante. Quando Deus mandou Elias voltar ao rei, todo mundo estava procurando Elias, mas ele foi ao encontro do rei. E ele se encontrou com o mordomo do rei e disse assim: Obadias, fale lá para o seu senhor que Elias está aqui. E Obadias falou assim: olha, está todo mundo te procurando. Quando eu falar ao rei, ele não vai acreditar, ele vai acabar me matando. E daí o profeta Elias disse: vá lá e diga que Elias está aqui. A presença da igreja no mundo tem que ser assim. Significa o quê? Que a igreja não fique isolada em covas da incredulidade e da subserviência, né? É interessante. Onde estavam os outros profetas? Alguém sabe? Onde será que estavam? Quando houve toda aquela crise, sucessão de maus líderes, de repente Acabe reina, e Acabe é pior que os outros. Os demais profetas estavam escondidos. Diz assim a palavra de Deus: e foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema. O povo estava sofrendo. Foi uma época em que os homens de Deus estavam acovardados em isolamento social, patrocinado pelo Estado. Sabe que tipo de isolamento social? Em cavernas. O povo estava com fome. E os profetas escondidos, sendo alimentados com a comida do palácio. Acabe chamou Obadias, que era o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou a pão e água. Os irmãos estão vendo o contraste?
Enquanto Elias está colocando a cara para bater, enquanto Elias está falando, profetizando, proclamando, aqueles outros profetas estavam escondidos, passando água e pão do rei, roubado através de Obadias. E disse Acabe a Obadias: vai pelas terras de todas as fontes de água, todos os ribeiros, pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e as mulas e não percamos todos os animais. Sabe o que significa isso? Que enquanto o povo morria de fome, porque a fome era intensa, se nós trouxermos para o nosso Brasil, é desemprego, é gente sendo presa, é gente algemada na praia, é gente perseguida, é aqueles que vendiam o seu cachorro-quente sendo proibidos, é criança chorando, pessoas se suicidando. Enquanto o povo morria de fome, os únicos que tinham comida no meio daquele povo eram os palacianos, né? Os que viviam no palácio. Os cavalos e as mulas, que o rei disse, para cavalo e mula tem que ter comida. E os profetas, subservientes, covardes, calados, em isolamento, estavam isolados nas cavernas, né? Escondidos. O profeta, o rei Acabe disse: olha, vamos percorrer para ver se a gente encontra esse tal de Elias, porque ele disse que pela palavra dele voltava a chover, né? E repartiram entre si a terra para percorrer, e Acabe foi a parte por caminho, Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu, o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui. E poderia ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor o tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as boas novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, 50 em 50 numa cova, e os sustentei a pão e água. E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe, lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Quando há esse encontro, o rei quis dar de dedo no profeta Elias e dizer: você é o perturbador de Israel.
E Elias olhou para o rei e disse: és tu que és perturbador, porque abandonou os caminhos do Senhor, abandonou os mandamentos do Senhor e seguiu aos deuses. Será que nós temos visto isso? Sabe, me dói muito ver a subserviência, gente escondida, gente fugindo, gente se calando, gente com medo, obedientes. Existem alguns parâmetros que nós podemos seguir. Mas a igreja tem que ter uma mensagem. E a igreja tem que anunciar o pecado da sua liderança política também, como fez Elias. O último exemplo que Elias nos deixa, como igreja, é a necessidade da reafirmação dos parâmetros que regem a boa prática do comportamento do povo de Deus no mundo. Restaurar a igreja a sua mensagem. É interessante, o profeta Elias, ele faz uma proposta, ele diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel. Falou isso para o rei. No Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E a mensagem do profeta Elias para o povo foi essa, que serve para nós hoje em dia. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O profeta Eliseu, ele queria que o povo se definisse. Sabe o que significa a palavra Baal? A palavra Baal significa Senhor. E o nosso Deus, ele é chamado de quê? De Senhor. Porque havia uma confusão na cabeça do povo. Quando eles falavam Senhor, eles não sabiam se estavam se referindo a Baal ou se estavam se referindo ao Senhor Deus de Israel. Havia uma mudança conceitual na cabeça do povo. E aquilo que parecia ser uma coisa era outra. E aquilo que parecia ser outra era a primeira. Havia uma confusão de entendimento. Como acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas pensando que estão servindo ao Senhor, Deus de Israel, e servindo a outro Senhor. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Essa confusão, a gente chama de ressignificação das palavras, sabe? Cristão, de fato, é aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, que não anda na idolatria. Por isso é impossível dar as mãos ao idólatra, que não consulta os demônios achando que está consultando espíritos dos mortos. Não podemos ter comunhão. É água e óleo. Deus separou um povo e o santificou. E esse povo, ele tem que se firmar. Nós temos até aqui os 5 solas, da reforma protestante. Se a gente gravar essas 5 condições, dificilmente vamos cometer erros. Que é somente a fé. Somente a Escritura. Esse é o lema da reforma. Somente Cristo.
somente a graça. E somente glória a Deus. Andamos assim. Porque se a gente acrescentar alguma coisa à fé, já destruímos tudo. Se nós acrescentarmos alguma coisa às Escrituras, às vezes as pessoas pegam livros de profetas humanos, de fora da Bíblia Sagrada, já destruiu tudo. Ou acrescentar alguma coisa a Cristo, você tem que aceitar Cristo e mais algo, destruiu tudo. Algo além da graça, destruiu tudo. E glórias aos homens, destruiu tudo. O profeta Elias, ele nos orienta que o povo de Deus não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. O que é cochear? Não sei se todos conhecem essa palavra, né? O que é o coxo mesmo? É o manco. Cochear entre dois pensamentos é estar manquejando entre dois pensamentos, entre duas situações. E o povo de Deus é um povo que só tem um norte, uma palavra, um caminho que deve seguir. A igreja precisa reafirmar a supremacia da palavra de Deus. A igreja precisa retomar uma condição de relevância no mundo, tanto para tempos de guerra, quanto para tempos de paz. Os irmãos sabiam que a mensagem pregada nos dias de hoje, ela se encaixa muito bem para os tempos de paz, mas é um lixo para os tempos de guerra, porque só quer se mostrar as coisas boas. A igreja precisa jogar no lixo todo entulho teológico produzido no presente século por falsos pastores e líderes que invadiram os púlpitos da igreja em busca de prestígio e riqueza. Esqueceram que nós, pastores, somos não servos apenas, não escravos apenas, mas aqueles escravos que estão caminhando para a morte. Porque mesmo que diante da morte, temos como missão falar do Senhor Jesus. A igreja atualmente precisa de novos Elias. E sabe que para você ser um novo Elias, você pode ser lá num lugar bem desconhecido. Como Elias mesmo. Você pode ser a pessoa mais simples e com menos conhecimento e que não tem nenhum diploma assim na parede. Mas você tem que ter um compromisso de vida, uma experiência de vida com o Senhor Jesus. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? De pessoas que foram como Elias. George Whitefield, um pregador, que promoveu um grande avivamento na Inglaterra. Jonathan Edwards, um grande pregador, submisso ao Senhor. Billy Graham viveu até 100 anos de idade. Foi um dos maiores evangelistas da nossa época, submisso ao Senhor, obediente à palavra do Senhor. Moody. Um dia chegaram para Moody e falaram assim: mas você nem sabe falar direito. O seu inglês é péssimo. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: olha, realmente,
eu não domino muito a minha própria língua, o inglês. Mas tudo aquilo que eu sei em inglês eu consagrei ao Senhor. E eu uso tudo para a glória de Deus. E se você quiser usar tudo para a glória de Deus, Deus vai te usar. Nessa época que vivemos agora. É uma época de extrema necessidade. É uma época de joelho dobrado. Sabe por que Elias chegou no rei e deu de dedo e disse, não vai chover por 3 anos pela minha palavra? Porque antes dele falar isso, ele orou. Então, quando você vive uma vida de joelho perante o Senhor, quando você se levanta, você tem autoridade para falar em nome do Senhor. Por isso que eu gosto dos cultos aqui de quarta-feira. Sabe por que a igreja não tem chorado nessa pandemia? Chorado as desgraças que tantos outros estão colhendo? Porque tem um povo toda semana lembrando de um por um, clamando, intercedendo. Não significa que somos melhores, mas estamos nos derramando diante do Senhor, para que cada família seja protegida, agraciada pela presença do Senhor. Deus é soberano. Nós entregamos na mão dele e ele tem sido bondoso para conosco. Digam que Elias está aí. Digam que a igreja está aí. Digam que esse povo está aí para falar a palavra do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor usa pessoas simples, como foi o profeta Elias, vindo de um lugar tão desconhecido, um homem desconhecido, um homem de quem nunca se tinha ouvido falar antes, dele aparecer e ir ao palácio e confrontar aquela condição de coisas que acontecia na sua época. Nós te louvamos porque o Senhor faz esses milagres. Pedimos então a Deus, diante da situação que vivemos nesse país, que o Senhor mesmo esteja levantando a tua igreja, levantando o teu povo, levantando as pessoas mais simples, levantando aqueles que estejam dispostos para que possam anunciar a tua palavra e confrontar o pecado dessa nação. Nós te pedimos isso, pedimos o derramamento do teu Espírito, pedimos a tua graça e pedimos a realização do teu milagre, ó Deus, que possamos ouvir deste milagre nesta semana, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente. Ou melhor, vamos ouvir uma canção. Pra Cima Brasil. Essa canção fala qual é a resposta. E a resposta é o povo brasileiro olhando para o Senhor e entregando a sua vida ao Senhor. Se alguém veio preparado para o momento de dízimos e ofertas, enquanto ouvimos essa canção, poderá consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, entregando ao Senhor.
nosso país. Surge a pergunta no olhar do futuro. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos mundos. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens contando mulher e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz. Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz. Brasil, uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, Nos momentos de riso e de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Amém. Vamos interceder sempre, sabendo que esse país pertence ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Lembrando que na quarta-feira, 8 horas, culto de oração, que nem diz
O Romildo segurando a corda, né, Romildo? Orando, segurando a corda. Significa o quê? Que a gente não pode largar a corda. Que sustenta o nosso povo. Oração é isso. E no sábado, ensaio 19h30, né, o louvor. Domingo, às 18 horas, culto em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, estamos diante de mais uma semana e carecemos da Tua graça, da Tua proteção. Carecemos, ó Deus, de que o Teu Espírito Santo esteja nos envolvendo cada membro da Tua igreja, cada participante, cada família, envolvendo todo o Teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja dando ordens aos Seus anjos, conforme diz a Tua palavra, para que estejam acampados, ó Deus, e protegendo todas as famílias, nossos filhos, todos aqueles, ó Deus, nossos queridos. Pedimos a Tua graça, a Tua proteção, que o Senhor nos proteja no trânsito, nos proteja, Senhor, da violência urbana, esteja, Senhor, guardando a vida de cada um de toda a enfermidade, nós te pedimos isso. Abençoa, Senhor, os nossos visitantes, a irmã Maria, o irmão Efraim, abençoe, Senhor, profundamente as suas vidas. Esteja nos guardando de todo mal. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, nossos visitantes.